Vejam, crianças, quanta borboleta! Olha só, que lindo! Como será que elas foram posar aqui, hein? Que lindo, quanta borboleta! Quem gosta de borboleta? Ah, é tão lindo ver as borboletas voando, né? Elas estão voando ao redor do nosso versículo hoje. Vamos ler com a tia Vera? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Romanos 4:7. Vamos ler de novo? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Romanos 4:7. Nossa! Essa aula eu acho que vai ser uma aula muito interessante. Será que vai ensinar alguma coisa sobre borboleta? O que vocês acham? O nosso versículo está dizendo o quê? Que bem-aventurados são aqueles cujas maldades são perdoadas. Eu acho que essa aula deve falar sobre o perdão. E o que será que a borboleta tem a ver com esse perdão? Vamos ver um vídeo aqui que a tia Vera vai mostrar para vocês, que é bem interessante sobre a borboleta. E vamos lá que a gente vai continuar essa aula, tá bom? Oi, amigos de Deus, que lindo esse vídeo, né? Gostaram? Vocês já viram ao vivo, assim, né? De verdade, uma borboleta sendo transformada? Vocês já viram que primeiro ela é uma lagarta, né? E depois ela se
transforma numa borboleta? Eu nunca vi, né, a transformação, mas o vídeo aqui foi muito lindo, né? Então, hoje nós vamos ter uma aula muito interessante e nós vamos falar sobre transformação. Mas primeiro, vamos fechar o nosso olhinho para fazer uma oração inicial? Vamos lá então. Querido Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento em que nós vamos aprender mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Ilumina nossa mente e o nosso coração. Amém. Amém, crianças. Então, hoje nós vamos falar, na verdade, sobre a professora, a tia Vera, trouxe aqui as borboletas, né, para falar sobre a transformação. Por quê? Porque as borboletas, elas são um exemplo de transformação para nós, né? Primeiro elas são umas lagartas e depois elas se transformam em lindas borboletas como essas aqui e como tantas outras, né? Mas primeiro elas são umas lagartas, então elas vão se transformando, tá? E hoje a nossa história, ela vai falar sobre uma pessoa, sobre um apóstolo de Jesus, que ele foi transformado. A vida dele foi transformada. Vamos aprender um pouquinho então sobre essa pessoa hoje? Vamos lá então. Então, crianças, a tia Vera quer pedir para vocês agora um favorzinho. Para você e para a mamãe ajudar você. Corre lá e pega a sua Bíblia. Dá um pause aí um pouquinho no vídeo que você está assistindo e pega a sua Bíblia. Vamos fazer isso agora? Estou esperando então, tá? Agora que você já está com a sua Bíblia, então, se você ainda não sabe ler, peça ajuda de quem sabe ler o livro de Atos. Olha a nossa Bíblia como é. Nós estamos esse mês estudando, crianças, aprendendo, na verdade, sobre o livro de Atos, tá bom? E hoje nós vamos ver Atos 9. Atos 9. Então, crianças, o que quer dizer Atos? O que é o livro de Atos? A Bíblia, ela é dividida em vários livros, né? O livro de Atos, ele vai nos ensinar sobre os acontecimentos depois que Jesus Cristo, ele subiu ao céu, tá? Então, teve os apóstolos, né, que ficaram aqui na terra para continuar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Atos, nós vamos aprender tudo o que aconteceu lá na igreja, quando a igreja começou. Então, ele vai ensinar o quê? Sobre os apóstolos do Senhor Jesus, tá bom? Então, crianças, depois que Jesus Cristo, ele subiu ao céu, aonde ele está, à direita do nosso Deus, e um dia ele vai voltar, como ele falou, a igreja continuou aqui na terra, com aqueles homens que andaram perto de Jesus. Eles eram muito perseguidos. Aqueles homens que mataram Jesus, eles queriam acabar, não queriam mais que se falasse em Jesus. Então, tinham vários soldados que queriam acabar com os cristãos, né? Com aquelas pessoas que continuavam a falar de Jesus. E por isso eles tinham que se esconder. Não era igual hoje em dia, a gente vai na igreja, a gente vê nos vídeos. Não, eles tinham que se esconder, porque se eles soubessem, eles mandavam matar. Um desses homens, então, que queria muito matar Jesus, era, quem sabe? Saulo. Saulo, ele era, crianças, um soldado. Ele era, na verdade, ele achava que ele estava defendendo Deus, o Senhor, mas ele era um soldado que queria matar os cristãos, porque ele não aceitava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, Saulo, ele começou a perseguir os cristãos. E hoje nós vamos ver a história dele. O que será que aconteceu com Saulo? Você já conhece essa história? Quem não conhece,
Hoje vai conhecer, então vamos prestar atenção. Saulo, crianças, ele era muito considerado, ele era o chefe de todos os soldados, ele tinha muita autoridade. E ele foi pedir ao sumo sacerdote uma ordem para que ele pudesse ir numa cidade chamada Damasco. Ele queria que o sumo sacerdote autorizasse, porque ele ia lá em Damasco para ver se tivesse, ele não aceitava, eles diziam que era uma seita, que era uma enganação, que se tivesse homens, mulheres, crianças que falassem em Jesus Cristo, ele queria prender essas pessoas para conduzir essas pessoas até Jerusalém. Eles estavam perseguindo os cristãos. Então, crianças, Saulo foi lá na presença do sumo sacerdote e pediu cartas e pediu autorização para entrar lá nas sinagogas de Damasco para prender os cristãos. E assim Saulo fez. Pegou as cartas das mãos do sumo sacerdote e partiu lá para a cidade de Damasco. Ele estava bem disposto mesmo a prender para acabar com todos os cristãos. Mas será que Paulo vai conseguir? Que Saulo vai conseguir? O que vocês acham? E então Saulo, com aquelas cartas do sumo sacerdote, ele estava a caminho de Damasco, já estava quase chegando nas sinagogas para cumprir. Ele foi com outros soldados, mas ele era o chefe dos soldados. E ele estava então disposto, crianças, a prender aquelas pessoas que estivessem falando no nome de Jesus Cristo para acabar com todos eles. Quando de repente acontece algo e Saulo ficou bem atônito, pois uma luz o cercou. Saulo não sabia o que estava acontecendo. O que é isso? O que está acontecendo? O que é essa luz? O que é essa luz? E então, crianças, Saulo, ele caiu do cavalo dele. Ele caiu ali e os homens vieram socorrê-lo. Os homens que estavam com ele saíram do cavalo e foram socorrer a Saulo. E Saulo estava ali caído por causa daquela luz, crianças. Então ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então disse: Quem és tu, Senhor? E sabem, crianças, de quem era aquela voz? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Saulo, ele começou a tremer e ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Então o Senhor disse: Levanta-te, Saulo, e entra na cidade de Damasco, crianças. E lá será dito o que você deve fazer. Então, crianças, os homens que estavam com ele, eles viam a luz, mas eles estavam espantados, porque eles não viam ninguém, somente Saulo conseguia ver. E então Saulo levantou-se, crianças. Depois de escutar isso, ele levantou-se, mas ele não via ninguém. Parecia que algo estava nos olhos dele. Então os soldados ajudaram Saulo, colocaram ele novamente no cavalo e continuaram a viagem até chegar na cidade de Damasco, como Jesus havia dito que era para eles fazerem. E assim, então, os soldados conduziram Saulo, como Jesus havia falado, até a cidade de Damasco. Então, ali eles estavam. Durante 3 dias, Saulo estava cego, crianças.
Durante 3 dias ele estava orando ao Senhor. Ele não comia nada, nem bebia nada. Ele estava em jejum, pedindo ao Senhor, porque assim Jesus tinha dito para ele ir para aquela cidade, que lá seria dito o que iria acontecer com ele. E ali ele ficou então hospedado, juntamente com aqueles soldados, na casa de Judas, esperando o que o Senhor faria. Havia ali na cidade de Damasco um discípulo de Jesus que se chamava Ananias. E o Senhor apareceu para ele em visão e disse: Ananias? E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: vai até a rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando, Ananias. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e colocava as suas mãos sobre ele para que ele tornasse a ver. Então o Senhor estava mandando Ananias ir lá na casa de Judas, onde Saulo estava, porque o Senhor deu essa visão para Saulo, de que iria entrar naquela casa um homem chamado Ananias e iria curar a vista dele. E Ananias respondeu para o Senhor: Senhor, mas eu sei quem é esse homem. Aqui todos nós já ouvimos falar quanto mal ele tem feito para nós. Tudo que ele quer é nos prender. Ele tem muito poder nas mãos dele, dos sacerdotes. Ele vem para nos matar. Mas aí o Senhor disse: Vai, Ananias, porque este homem, ele foi escolhido por mim. Ele vai ser um vaso precioso nas minhas mãos para levar o meu nome diante de todas as pessoas que ainda não conhecem e de todos os reis e também dos filhos de Israel. Eu vou mostrar para Saulo o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E então Ananias foi, assim como o Senhor lhe havia dito. E então Saulo estava ali. Saulo, que era um homem tão poderoso, Saulo, que tinha tanta autoridade para prender, para matar, ele tinha domínio, agora estava ali esperando pelo Senhor Jesus para que algo acontecesse na vida dele. E ele estava cego, crianças. Mas então Ananias, o discípulo de Jesus, obedeceu, conforme Jesus Cristo tinha falado. Ele entrou na casa e disse: Irmão Saulo, eu sou Ananias, discípulo do Senhor Jesus. Ele impôs então as mãos sobre Saulo. Ele colocou as mãos dele sobre Saulo e disse: O Senhor Jesus me enviou aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. E na mesma hora, crianças, caíram como que escamas dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. E assim então se cumpriu o que Jesus tinha falado na vida de Saulo, crianças, e ele foi batizado. Viram, crianças? Essa história realmente é muito interessante. Como diz aqui no nosso versículo, Saulo, ele foi perdoado por todos aqueles pecados que ele cometeu contra os cristãos, porque nós somos perdoados. E agora Saulo, então, o nome dele passou a ser Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo foi um grande apóstolo do Senhor Jesus. Ele que perseguia os cristãos, agora ele levava a palavra de Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus. E agora, então, ele era perseguido. Ele que perseguia, ele vai ser muito perseguido. Então, no decorrer agora do livro de Atos, nós vamos ver ainda muitas coisas que o apóstolo Paulo fez. E quem já conhece mais, os alunos que já são maiores, já conhecem muita coisa
que o apóstolo Paulo, ele de soldado romano, passou a ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas, grandes coisas foram feitas através da vida de Paulo. Então, crianças, por quê? Porque Paulo, que era Saulo, ele tinha o nome de Saulo antes, ele recebeu um novo nome. Quando a luz do Senhor Jesus Cristo entrou nele, saiu aquela visão errada que ele tinha. Assim também, Jesus Cristo, ele entre nas nossas casas, ele entre nas nossas vidas. Vamos deixar essa luz de Jesus brilhar em nossas vidas a cada dia. Que assim seja, tá bom, crianças? Amém. Por isso, então, mais isso para concluir, a borboleta, né? A borboleta também. Saulo, ele foi transformado, né? Do soldado romano de perseguidor, ele foi transformado a Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, então, crianças, aqui vai ser dado para vocês Jesus dá nova vida. Aqui tem uma lagarta que vocês vão colorir e vai ser transformada em uma borboleta. Aí vocês podem recortar e ela vai ser como um marcador de página, tá? Um marca-páginas. E vocês vão receber também uma borboleta igual a essa, como recordação para pendurar em alguma coisa, ou até mesmo, eu não tentei, mas se der para colar com outro tipo de cola, tá? Tem que pedir ajuda para a mamãe, se for usar aquela cola, aquela que cola tudo, que eu não lembro o nome agora, mas aquela outra cola que gruda no dedo da gente, não lembro o nome. Se você for usar aquela, pede ajuda da mamãe. Então, você vai colorir aqui, ó, e cola a borboleta aqui e coloca lá no seu livro, no seu caderno. Vai ficar muito bonito. Essa vai ser a tarefa. Depois posta lá, gente. Vamos postar lá no nosso grupo. Nós queremos ver o que vocês estão fazendo. Agora vocês estão de férias. Tira um tempinho, faz bem bonito a tarefa. Isso aqui é um presente para você. É um marcador de texto, tá? E aqui também, ó, tem um cavalo para lembrar a história de Paulo, né? Que antes ele era Saulo, mas agora ele já é Paulo. Para lembrar a história de Paulo, então, tem um cavalinho aqui que você vai colorir bem bonito. E no decorrer da semana, crianças, a gente vai conversando, então, através do grupo. Quem é que vai dar um oi para tia Vera lá? Bem bonito, bem legal. Quem que vai gravar alguma coisa para nós lá? Vamos gravar? Vamos então, espero vocês. Uma boa semana, tá? Fiquem com Deus. Tchau, crianças. Tchau, amigos de Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém.